Bom dia. Hoje é dia 16 de outubro, sábado, e nós vamos fazer o nosso devocional e sábado a gente lê 2 porções. Então nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e capítulo 2, ok? Vamos lá que já vai começar. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a vós e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais, o que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos para dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder com chama de fogo, e tomar vingança tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão por castigo, perdição, banido, face do Senhor e da glória do seu poder, quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que tiveram crido, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo desejo de bondade e toda obra de fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou ler o capítulo 2. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais do que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá com a manifestação da sua vinda.
A esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com fogo e engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito na fé e na verdade. Para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Ok? Esse texto hoje eu acho que é um dos textos mais esclarecedores acerca da escatologia, acerca do tempo dos fins. Na minha opinião, é o que mais nos dá informações. Levando ainda em consideração, já quero falar aqui no começo, levando em consideração que, embora o texto seja um dos mais ricos, seja um dos que mais nos dá informações, Paulo fala algumas coisas e no final ele fala o quê? Nós já explicamos tudo para vocês. Não se mova facilmente, ou seja, fica firme no que eu já ensinei. Então, podemos deduzir não, né? Nós podemos inferir, nós podemos, de certa forma, concluir que o tratado original, o tratado sistematizado e organizado, né? Provavelmente com uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, provavelmente era feito ao vivo por Paulo nas suas explanações, nas suas pregações, quando as pessoas o visitavam e o questionavam. Então, provavelmente, Paulo fazia isso. Por isso que aqui ele sempre fala, eu já expliquei isso para vocês. E aí agora ele fala, né, ele usa essa palavra que é muito importante, fala, não vos movais, ou seja, fica firme no que eu ensinei, é daquele jeito. E aqui ele dá umas pinceladas sobre o que ele ensina, o que ele ensinava. Então vamos lá. Primeira observação, aqui, 2 Tessalonicenses traz uma característica. Primeiro, por que as cartas surgiam? Por causa de uma necessidade específica de uma comunidade. E 2 Tessalonicenses não é diferente. Por que 2 Tessalonicenses foi escrita? Por causa de uma necessidade. Paulo escreveu, olha que interessante, não sei se vocês perceberam. Paulo escreveu a primeira carta para tratar um problema, né? Dos irmãos que estavam parando de trabalhar porque achavam que o dia do Senhor estava próximo e estavam vivendo só pela fé. E Paulo fala, olha, viva a vida comum, vai trabalhar todo dia, dia a dia, para dar bom exemplo, não. E Paulo também vai tratar a tristeza dos irmãos por causa da morte de alguns salvos, porque eles achavam que se as pessoas estão morrendo, Jesus não vai vir, então estamos esperando em vão. Então Paulo fala, olha, o fator da vinda de Jesus é um fator atemporal e é um fator que vai ter um elemento surpresa. Não fiquem esperando, não se espera um ladrão. Tá, e a segunda carta vem com o mesmo objetivo. E aí, o que se soma? O que acontece? O que a gente já tem falado? Paulo recebeu notícia de como estava a comunidade, aí ele escreve a carta e manda Timóteo levar. E quando Timóteo vai, lê a carta, leva notícia de Paulo, consola os irmãos e fica ali um tempo com os irmãos, ele pega novas informações até do resultado da primeira carta. Como que as pessoas receberam aquela carta, o que elas entenderam, o que elas absorveram. Aí Timóteo volta para Paulo. E Timóteo volta provavelmente
com outro feedback. E aqui, quando a gente percebe que Timóteo traz a notícia de que quando Paulo fala que vai ter sofrimento, vai ter perseguição, vai ser dias difíceis, o que acontece? O povo pensa assim, não, então já foi, porque nós estamos passando uma tribulação danada, então já foi, aconteceu. E aí Paulo, aqui no capítulo 1, olha bem aqui para vocês verem, cadê? Ó, no versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vocês, ou seja, temos orgulho de vocês nas igrejas por causa da vossa constância e vossa fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Então, eles estavam passando já por perseguição, por aflição. E aí, essa aflição e essa tribulação estava fazendo eles achar que o dia do Senhor já tinha chegado, já estava ali, já estava perto. Por isso que tem um versículo que Paulo fala, por que vocês acham que o dia do Senhor já está perto? Calma, existe algumas coisas que vão acontecer antes disso. Então, essa riqueza que nós temos aqui, escatológica, nessa segunda epístola aos Tessalonicenses, veio para sanar uma necessidade de mostrar para eles que o dia do Senhor está aqui. Existem algumas coisas que vão acontecer até esse dia chegar. Então, calma, não chegou ainda. Porque eles estavam achando assim, já chegou. Porque se for o fator problema, perseguição e tribulação, já estamos passando. Aí Paulo fala, não, tem algumas coisas que ainda vão acontecer. E aí, por causa disso, nós temos, né, toda essa explicação de Paulo. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí aqui no versículo 6, eu vou citar aqui as duas vias. O dia do Senhor, né? O dia do Senhor, ele sempre traz duas vias, ó. Se de fato é justo diante de Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo. Então, pensa aqui, a gente sempre tem que tentar construir, né, esse mapinha mental. Vai ter o dia do Senhor, vai acontecer algumas coisas até esse dia do Senhor. Mas o que é o dia do Senhor? Como eu disse, o dia do Senhor, ele geralmente é interpretado como o dia da ira do Senhor, é o dia da vingança do Senhor. É o dia que o Senhor voltará para estabelecer já o juízo. Quando aí não vai ter mais jeito, não vai ter mais tribulação, não vai ter mais perseguição, não dá mais tempo de arrependimento. Esse é considerado o dia do Senhor. Então aqui a gente pode entender que Paulo está dizendo, olha, o alívio de vocês vai ser só nesse momento. Até lá, as perseguições elas vão ser normais. As perseguições elas vão ser atreladas à nossa vida. Mas no dia do Senhor, quando o Senhor vier e definitivamente cessar esse período, aí sim, vocês terão o alívio das suas perseguições e aqueles que vos perseguem terão a condenação. Faz sentido, sim ou não, pensar nessa sequência? Para mim faz sentido. Então, continuando. Aí olha o 8. Tomar vingança dos que não conheceram a Deus e dos que não obedeceram a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, percebe que essa linguagem de condenação para aquele que não obedece a palavra, ela é clara aqui? Esse versículo, gente, é um versículo para você riscar na Bíblia, para você usar para aquelas pessoas que acham que não, que todo mundo é filho de Deus e que basta você ser bom, basta você fazer o bem, você não pode matar, não pode roubar, não pode falar mal dos outros. Aquele discurso que as pessoas sempre falam assim, eu não sou crente, mas sou melhor do que muitos crentes que estão lá dentro da igreja, então eu sei que Deus é comigo, eu ouço muito isso, eu sei que Deus é comigo. Então aqui, ó, o julgamento vai vir, não é porque a pessoa é mal, não é porque a pessoa é ruim, não é porque ela matou e roubou. Até porque você pode matar e roubar o tanto que você quiser. Se você se arrepender, você vai ser salvo. O julgamento de Deus virá para aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito sério. E isso aqui é o que a humanidade tenta esconder. E é sobre essas pessoas que virá o julgamento. Aí, e o que vai acontecer com essas pessoas? Ao versículo 9.
sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, isso aqui, pessoal, nós podemos caracterizar como o resultado do dia do Senhor, que é esse dia que vem para um ponto final. Depois desse ponto final, temos essas duas vias: alívio das nossas tribulações, condenação para aqueles que não viviam como nós, obedecendo o Evangelho. Esse é o critério, gente. Isso que eu acho perfeito. Isso que eu acho a Bíblia muito completa. A perdição, a condenação eterna virá. Não é porque você foi ruim ou bom. Não é porque você, deixou de fazer ou fez algo errado. Mas virá sobre aqueles que não obedecem o Evangelho. Aqueles que não ouviram a voz de Deus. Aqueles que não quiseram andar com Deus. Ok? Tranquilo até aqui, né? Vamos continuar, que tem muita coisa boa aí. Aí ele vai falar daquele dia, né? Quando vier naquele dia ser glorificado com os seus, nos seus santos, para ser admitido em todos que tiverem crido. Então, olha que bonito. Ele vai vir para ser admitido. Por isso que a gente fala que nós estamos esperando Jesus. Ele virá e ele vai ser admitido. O que é admitido? Eu admito que você vai no mercado, ou seja, eu permito, eu deixo. A igreja de Jesus, ela tem que estar o quê? Esperando Jesus. Aqueles que não estão esperando, Jesus não virá para eles. Isso é, às vezes, duro de se dizer e duro de se ouvir, mas é o que a Bíblia está dizendo. Jesus virá para aqueles que estão o esperando. Então, o ímpio que vive uma vida buscando satisfazer os seus próprios prazeres, buscando viver de acordo com a sua própria verdade. Ele vive, para ele tanto faz, se Jesus vai vir, se não vai vir. Hoje eu vivo como do jeito que eu quero. Se Jesus for vir ou não for vir, para mim não faz diferença. Para essa pessoa, Jesus não virá. Essa é a verdade. Jesus virá para aqueles que estão esperando. Uma vez eu fiz um estudo sobre o inferno, e a perspectiva do inferno é justamente essa. Para que eu vou levar para o céu uma pessoa que não gosta de viver com Deus? Seria injusto obrigar essa pessoa a passar uma eternidade perto de Deus. Se aqui na Terra nós temos uma vida de 80 anos e eu escolho não viver andando com Deus, eu não quero andar com Deus, é uma opção minha. Aí eu morro, eu vou levar essa pessoa para o céu? Poxa, coitada, se ela não quis viver nem 80 anos com Deus, eu vou obrigar ela a viver uma eternidade? Ela não vai gostar. Então, para ela, existe o inferno. Você não quis viver com Deus? Tudo bem. Na eternidade também você não é obrigado a viver com Ele. E assim, é mais ou menos isso que Paulo está reafirmando. Continuando. O que mais aqui? 11. Pelo que também rogamos sempre por vocês, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação. Então, olha só. Então, que Deus faça vocês dignos desse chamado de esperar Jesus. Cumpra com todo o poder, todo o desejo, bondade, toda fé. Não. Tá. Nesse capítulo 1, eu acho que o importante é entender isso. Primeiro, a igreja tinha um aspecto positivo, que era o amor, eu esqueci de citar. Essa igreja que era aquela igreja zen, que vivia assim, paz e amor, amava todo mundo, vivia em muita comunhão, porque Paulo, de novo, vai falar sobre isso, que cresce muitíssimo a vossa fé e o amor de cada um de vós transborda. Gente, olha que igreja. Capaz que era gostoso demais, né? Congregar nessa igreja. Era muito amor, era muita união, era muita comunhão, porque é a característica dela. Paulo, de novo, fala, olha, cresce muitíssimo a vossa fé e o amor de vocês, ele chega, transborda. Coisa linda, que vontade de congregar nessa igreja. Para que eu seja ensinada, né, em relação ao amor, porque eu acho que é uma das dificuldades da igreja moderna. Só que sim, qual que era a desvantagem disso? O amor estava transbordando, a fé crescendo demais e eles começaram a viver numa bolha, né? E isso não era o que Paulo falou, cuidado, não pode. E as bolhas são perigosas, né? Eu estou estudando um negócio lá sobre criação de filhos e estava falando sobre isso, sobre as bolhas, que é muito perigoso nós criarmos nossos filhos dentro de uma bolha. A bolha religiosa, a bolha familiar, a bolha social, né? Eu crio meu filho como se só existisse a minha realidade social. Eu não mostro para ele que existem outras realidades.
abaixo e acima, que ele pode estar pior ou que ele pode crescer mais. Então, só porque eu lembrei, essa questão da bolha. Então, provavelmente, essa igreja estava começando a viver nessa bolha. Muita comunhão, muito amor, muita fé, né? Só que, assim, eles estavam esquecendo que nós não vivemos em uma bolha. Existe lá fora, existe o dia a dia, existe o outro, existe o ímpio, existe a nossa família, existe os nossos vizinhos. E o evangelho não é uma bolha. O evangelho é um tratamento aberto, que nós precisamos ser vistos, né? Então a bolha não faz sentido, porque ela nos esconde, ok? Então só para citar, porque essa característicazinha, ela fica sempre assim, presente nas falas de Paulo, ok? Vamos para o capítulo 2. Bom, no capítulo 2 é onde Paulo vai explicar para os irmãos quais são esses processos. Lembrando, o dia do Senhor virá. Aí vai ser precedido de muita tribulação. Então, quando Paulo disse isso, ou quando Timóteo leu essa carta lá e disse, olha, não fiquem tristes, porque tá tudo certo. O dia do Senhor é que vai vir e todos ressuscitarão e subirão. Não chorem, a morte vai fazer parte da vida de vocês. E aí ele fala sobre o dia do Senhor e fala que ele virá acompanhado de alguns problemas e perseguições. Aí o que eles falam? Então já veio, já passou. Então o dia do Senhor já aconteceu, já está perto. Na verdade a expressão que eles usam é esse, né? Paulo fala, não pensais tal, que o dia do Senhor está perto e tal. Ou seja, está perto no sentido de já está acontecendo. Então, aí Paulo, para corrigir esse pensamento, provavelmente gerado por um mau entendimento, né, na leitura da carta, Paulo escreve a segunda carta. Paulo fala, não, deixa eu explicar melhor. Está perto, tem a tribulação, mas existem algumas coisas que são visíveis nesse processo, e é onde ele vai citar agora. Ó, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, ou seja, ele vai explicar agora sobre a vinda de Jesus e a nossa união com Ele. Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, ou seja, fica firme, eu já ensinei. Não precisa ficar com dúvidas, é isso mesmo, eu já expliquei tudo para vocês. Nem vos perturbeis, não fica perturbado, nem por carta, nem por espírito, nem por palavra. Nem por carta como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Então, o que aconteceu? Provavelmente a carta fez eles pensarem isso, ok? É isso que Paulo está dizendo. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá. Isto o quê? Do que ele está falando? Da vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele, ok? Esse é o tema. Cadê? Porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem da perdição. Então, pessoal, se nós pudermos dar um nome, aqui está o dia do Senhor. Se nós pudermos dar um nome para esse período que precede a chegada do dia do Senhor, esse período Paulo chama de apostasia. Junto com a apostasia, ele já cita aqui que é a revelação do homem do pecado, o filho da perdição. Mas para simplificar, nós podemos incluir isso aqui dentro da apostasia, para ficar mais fácil. Então, o dia do Senhor está aqui, antes tem esse período chamado apostasia. E o que facilita? Facilita que esse período chamado apostasia, existem algumas características nele que nos faz identificar se está perto ou não esse dia do Senhor. O objetivo de Paulo é esse, é mostrar para eles, olha, não se preocupe, vocês estão achando que está perto, mas tem um período aqui chamado apostasia. Se vocês identificarem todo esse período e todos os processos desse período, aí vocês podem concluir que está perto. Ok? E aí, esse período, pessoal, é o que ao longo da história sempre a gente fica, né? Não, agora tá perto, agora tá perto. E essa geração que nós estamos vivendo, a gente fala que agora tá muito perto. Porque a gente fala, gente, já tá tudo aqui. Só que nós precisamos levar em consideração, eu penso assim, tem hora que eu penso que tá muito perto, tem hora que eu penso, meu Deus, não vai 10 anos, do jeito que tá. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, o nosso Deus, ele é atemporal, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então, às vezes, o que eu penso que está perto, o que eu penso que é um fato que desse processo aqui da apostasia, às vezes o que eu penso que
vai aqui 10 anos, para Deus vai 1000 anos. Vocês estão entendendo? Para Deus vai 100 anos. Ou não, ou às vezes eu penso, não, tá longe, falta gerações, e para Deus realmente já tá aqui, ó, no finalzinho, a apostasia já começou, já tá terminando. Não tem como saber, porque Paulo vai falar aqui sobre os mistérios, o tempo misterioso de Deus, que fez com que eles achassem que já estava perto e faz com que nós também achamos que já está perto. Isso é positivo no aspecto de nós vivermos na iminência da volta de Jesus. E é positivo no aspecto de nós entendermos a necessidade da pregação do Evangelho. Ok? Então, continuando. 4. Aquele que se opõe... Aí agora ele vai descrever quem é esse homem que surge e que se revela. Ele se revela aqui, dentro desse período chamado apostasia. Bem aqui no finalzinho dessa apostasia. Quem que é esse cara? Se a gente fosse fazer um perfil dele. Ó, é aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ponto. Uma característica. Se você quiser listar aí, ó, depois eu vou fazer um estudo sobre isso. Ele é aquele que se levanta contra tudo que... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, tá, pessoal? O movimento LGBT, ele levanta claramente uma bandeira que se opõe contra os princípios de Deus, certo? Tranquilo, né, em relação a isso. O objetivo é ir contra, um exemplo, a família tradicional, que é uma família idealizada por Deus. Eu posso entender que esse movimento, ele já está aqui, dentro dessa apostasia? Ele é uma característica desse pedaço? Sim ou não? Sim. Sim. Essas coisas que a gente vê, né, na mídia, usando o gênero neutro, agora os desenhos tá uma polêmica, né, porque agora o novo super-homem, ele é bissexual, ele namora com homem e com mulher, o pessoal tá tudo comentando. Tudo isso, gente, faz parte disso aqui, ó. Esse período, qual que é a característica desse período? É se levantar alguém que se opõe a tudo que é de Deus. Tudo que for palavra de Deus vai ser pressionado, vai ser batido. Esse é o objetivo da apostasia. Então não adianta a gente meio que lutar contra isso. Vocês estão entendendo? Vai acontecer. Tudo que se opõe à palavra de Deus vai acontecer. É esse período, a apostasia. E Paulo mostra que, tipo, isso é o que vai acontecer. É como se nós pudéssemos ver isso. E é o que está acontecendo, nós podemos ver isso. Estou dando só um exemplo para a gente imaginar. Ok? E essa pessoa se levanta contra tudo que é objeto de adoração. Por exemplo, Deus, Jesus, a Bíblia, o culto, o jejum, a santificação, uma campanha, tudo que é objeto de adoração a Deus, tudo que te leva a adorar a Deus, ele vai se levantar contra. Por isso que a gente acredita que no governo do anticristo não vai haver essa liberdade religiosa. Vai ter uma religião única que provavelmente Deus não será o centro. Tipo o que acontece lá na Coreia. Eles têm uma religião, mas não pode adorar a Deus. Por quê? Porque gera briga, gera divisão. Então esse é por aí o argumento. De maneira que se assenta no santuário de Deus e assentando-se como Deus. Ou seja, esse anticristo, esse homem que vai se levantar e vai se opor contra tudo que é de Deus e tudo que nos leva a adorar a Deus, ele vai se assentar no trono de Deus. Ou seja, a adoração vai ser voltada para ele. Simples de entender. Ele vai ser o novo Deus. 5. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Ou seja, Paulo explicou tudo direitinho para eles. Paulo aqui está só relembrando, ok? E agora vocês sabem o que o detém. Aqui, pessoal, que o detém? O que detém esse cara, que nós entendemos que é o anticristo, porque ele vai falar que é o filho da perdição, o filho, né? Esse homem que se levanta contra... Vai ser uma pessoa, porque aqui as características mostram isso. Aqui está o dia do Senhor, aqui está a apostasia. Esse homem se levanta aqui, ó, nesse período. A gente não sabe quanto tempo dura esse período, ok? A gente não sabe, mas ele se levanta aqui. Aí a pergunta é,
O que detém esse homem de se levantar? Essa é a pergunta que Paulo fala. O que detém? A maioria dos estudiosos acredita que ele está falando aqui da igreja. Mas Paulo não fala que é a igreja, com todas as letras. Paulo não fala. Mas acredita-se que ele está falando da igreja pelo contexto e pelas figuras de linguagem. Então, aqui ele fala assim, que a única coisa que detém esse homem de se levantar e começar a fazer isso é a igreja. Assim entende que é. Porque, olha, vamos agora ouvir nessa perspectiva. O que o detém para que o seu próprio tempo seja revelado? O que segura ele? O que não está deixando ele já mostrar a cara? Pois o mistério, tem Bíblia que vai falar o ministério, o trabalho, a obra, o mistério. Aqui fala mistério. O mistério da iniquidade. O que é iniquidade, gente? É pecado, é engano, né? Iniquidade. O mistério da iniquidade já opera. Então, o que ele está querendo dizer? Esse homem, ele já inaugurou esse período. Você tá entendendo? Ele já inaugurou. Mas quando, irmão? Foi quando começou os movimentos? Não. Paulo tá falando dos dias dele. Paulo tá falando para a igreja de Tessalônica. Ou seja, esse período de apostasia já havia sido iniciado nos dias de Paulo, porque Paulo está falando no presente, Paulo está falando, olha, ele já opera. Paulo entende que esse espírito maligno que move a sociedade para uma apostasia, ele já está operando, ele já está em ação. Então ele está dizendo, ele já opera, mas ele ainda não se manifestou. Então, essa visão nos faz dar uma freada nessa visão meio imediatista, né? Não, tá vindo, porque agora... Não, porque ele já está operando desde os dias de Paulo, ok? Que mais? Ele já opera e somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Posto fora. De que Paulo está falando? Até que ele seja tirado. Então, o que a gente entende aqui? Paulo já está meio que englobando tudo. Ele vai se levantar e o dia do Senhor virá e o destruirá. E Paulo está dizendo que só há uma coisa que o detém de se manifestar. Então, esse manifestar e esse domínio e essa queda, Paulo tratou de uma maneira rápida. Paulo tratou meio que tudo junto. E aí, por isso que se entende que é a igreja. O que mais? O 8. E então será revelado esse iníquo, ou seja, é singular. Por isso que a gente entende que é uma pessoa, esse iníquo, essa pessoa ruim. Iniquidade é ruindade, né? É pessoa errada. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, dia do Senhor. Apostasia, ação do iníquo, do anticristo, do homem da iniquidade, do pecado, vai estar aqui. A gente não sabe, né, quando, como, mas quando ele se levantar, a gente não sabe por quanto tempo durará. Aí aqui entram aquelas contas lá, né, de semanas, 3 anos e meio. O fato é que esse Nico se levanta aqui, o dia do Senhor está aqui, Jesus vem e põe fim no serviço dele no dia do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. O que mais? A esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então, ele vai se levantar segundo a eficácia. O que é eficácia? É coisa certeira, é coisa objetiva. Então, Satanás é quem está projetando esse homem. E Satanás é que vai fazer com que ele se levante. Então, ele não é de Deus. Ele é do diabo. Então, como que a gente vai identificar o anticristo? Ele vai ser um homem levantado, provavelmente com muita sabedoria, com muito entendimento, provavelmente para trazer paz, porque a Bíblia fala muito que ele vai trazer essa falsa paz, essa prosperidade, vai acabar com as guerras, principalmente as guerras religiosas. Percebe esse contexto agora do Afeganistão, impondo, né, a sua religião. Então, assim, todo o cenário é perfeito, né, para que surja esse líder. Mas o que Paulo está dizendo? Esse líder, ele virá levantado por Satanás, ele não será levantado por Deus. E qual que é o erro? O erro é que a humanidade vai achar que ele foi levantado por Deus. Por quê? Porque ele vai se assentar aonde? Aonde que ele vai se assentar? Aí Deus só faz assim. Quando eu pergunto,
Eu só olho assim. Ele vai se assentar no trono de Deus. Percebe? E como as pessoas estão ficando aleatórias à palavra, eles vão... E essa pessoa, ela vai vir em nome de Deus. Por quê? Porque ela vai acabar com a adoração a Deus para pôr a adoração a ela. Então, ela vai falar muito de Deus. Ela vai trabalhar muito esse contexto religioso. Então, vai ser transferido de Deus para essa pessoa o foco da adoração. Então, a humanidade vai falar, não, realmente esse líder foi enviado por Deus e vão adorá-lo como Deus. Só que ele não foi levantado por Deus. O que Paulo está dizendo? Ele foi levantado pelo diabo. Por isso que ele é o homem do engano, da mentira. Ok? O que mais? Não, olha que interessante. E esse Nico, cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios de mentira. Então, assim, ele vai ter poder, ele vai fazer muitos sinais, mas tudo de mentira. E a gente sabe o que o diabo faz, né? A macumba é um exemplo. Você vai lá e faz alguma coisa pro diabo e ele faz alguma coisa para você. Então, ele faz, sim, as coisas, né? 10. E com fogo e engano da injustiça. Fogo e engano da injustiça. Tudo baseado na mentira. Para os que perecem. Aí aqui, para os que perecem, a gente poderia dizer, tá vendo, irmã? Quem vai estar aqui é os que vão perecer. Será que a gente poderia usar essa expressão para afirmar isso? Gente, se vocês quiserem entrar de novo, para a gente fechar isso aqui, a gente entra de novo. Eu não posso ficar mais os 40, mas eu vou para a oração. Mas dá tempo, tá? Se vocês acharem que compensa. Para a gente fechar esse pedacinho, que eu acho que falta 3 minutos. Vocês, prestem atenção no versículo 10. O que com todo engano e injustiça para os que perecem. Então, vocês acham que aqui é porque vai estar só os que vão perecer? Porque ele virá só para essas pessoas? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. O que vocês acham? Acho que sim. Então você acha ele vai arrebatar. Então a igreja não vai estar aqui, só os que forem perecer. Você ia falar, Cida? Sim, é igual aquele dia que a gente estava falando, né? Ele vai vir para falar, por exemplo, assim, você tá salvo? Não, ele vai vir só para condenação, né? Ah, entendi. A igreja foi arrebatada. Fala, Cida. Eu acredito que tudo que Paulo está falando aqui, nesse meio aí, vai acontecer o arrebatamento, aí aqui já nesse versículo, já tá só as pessoas que não foram arrebatadas, né? Acredito sim. Aqui dá a entender isso. Embora nesse processo, nessa explicação de Paulo, não haja esse momento da citação dessa igreja sendo tirada, percebe? Porém, pode ser que é porque o foco do que Paulo quer ensinar não é sobre a tirada da igreja, mas sobre o aparecimento do anticristo. Ok? Talvez é porque... A obediência da igreja, né? Sim, porque o foco aqui talvez seja esse. Realmente, a gente é levado a entender que ele virá e fará tudo isso com aqueles que perecem, aqueles que já estão enganados. E se é só com os que estão enganados, aonde estão os que são salvos? Já não estão aqui mais. Pode ser, porém, percebe que não há nenhum momento aqui nesse processo que a igreja já tenha sido tirada. O que a gente pode entender como uma segunda via? É que, na verdade, perecem no sentido assim, de que eles terão um sofrimento maior, por quê? Porque vão passar por tudo isso e vão aceitar tudo isso. Ok? Então, continuando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com essa segunda via? É que ele terá uma ação um pouco mais intensa com aqueles que perecem, no sentido de que eles já aceitaram esse sistema. Para eles, isso é verdade, não mentira. Então, esses perecem. Porém, não cabe muito. Mas, por que a dificuldade aqui de entender o arrebatamento? Porque não há nenhuma citação desse evento. Ok? Mas pode não haver a citação desse evento, porque o foco de Paulo não é falar do arrebatamento, mas do aparecimento do anticristo. Vamos continuar.
porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, por que essas pessoas perecem? Eles não receberam o amor da verdade para ser salvos. Então, eles vão perecer. Eles não receberam o amor. Quem é esse amor? Jesus. Jesus é esse amor da verdade. O que mais? Aqui, o 11. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro. Gente, o que é uma operação? Tem as operações da polícia? Operação Lava Jato, operação fulano de tal, operação fulano de tal. É todo um conjunto de ações com um objetivo específico. Por isso, a operação. Então, Paulo identifica esse período liderado por esse anticristo como a operação do engano. Tudo que vai acontecer, os sinais, as bandeiras levantadas, o discurso, toda a fala, tudo é o quê? Uma operação do engano. O objetivo é levar as pessoas ao engano. Qual o engano? De adorar esse cara. Esse é o objetivo da operação. De deixar esse cara ocupar o lugar de Deus. Tá claro, pessoal? Tá claro, né? Essa visão de Paulo dessa sequência. Continuando. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Aqui, Paulo já aponta lá para o dia do Senhor de novo. Lembra do julgamento? Só vai acontecer para o que já se perdeu. Esse julgamento é só para condenação. Ele vai ser já condenado. O salvo, ele já está salvo. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na injustiça. Ou seja, essas pessoas, além de não crerem na verdade, que é o evangelho, tiveram prazer na injustiça. De tudo aquilo que tem acontecido que vai contra a palavra de Deus. Mas nós, aí ele volta agora para o contexto de hoje, dos nossos dias, dos irmãos de Tessalônica. Nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Então, como que Deus escolhe? Mediante a santificação, mediante a fé. Isso são os sinais da nossa eleição. E para isso vos chamou pelo nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, ou seja, todos os ensinos, todas as orientações, as tradições, os bons costumes, tudo vocês ficam firmes, não se mova disso. Seja por palavra, seja por epístola nossa. Tudo que nós temos falado, guarda isso. E o próprio Senhor, nosso Jesus Cristo e nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, que Ele console os vossos corações e confirme em toda boa obra e palavra. Ou seja, a confirmação, ela vem diretamente de Deus. São o quê? São as experiências, é a convicção. Então, se eu não estou guiada pelo Espírito Santo, não há essa convicção, não há esse... Paulo fala que o Espírito que é em nós testifica com o Espírito Santo. E aí, quando não há, o que acontece com o nosso coração? Ele está aberto. E aí, o que vai acontecer? Nós cairemos nessa operação do engano. Nós seremos jogados nela e, claro, seremos enredados, né? Cairemos nessa operação. Porque ela será muito bem arquitetada, muito bem projetada, né? Muito bem pensada. E para que as pessoas aceitem essa pessoa se sentar no trono de Deus e se autodeclarar Deus, né? A humanidade está sendo preparada para isso. Pessoal, e aí? Tranquilo? Tranquilo, né? Embora complexo, o que é pra gente entender, dá pra entender. O que não dá pra entender é porque realmente não é pra entender, né? São elementos que fogem da nossa capacidade temporal de percepção. Ok? Daiane, mas aqui você falou, por exemplo, assim, uma pessoa que não busca Deus hoje, ela também não vai para o céu porque para viver eternamente, né? Não é nem certo. Então, tipo assim, ela não vai gostar do céu, mas ela também não vai gostar do inferno, né? Não, mas eu uso essa expressão, é meio que só uma
como eu posso dizer, uma metáfora. Porque se você perguntar pro ímpio, ele quer ir pro céu, porque ele sabe que no inferno não é legal. Então, o ímpio, ele fala, você quer ir pro céu? Ele vai, eu quero ir pro céu. Mas o comportamento dele mostra que, na verdade, ele não quer. Porque o céu é para quem quer ficar eternamente perto de Deus. Se eu não quero ficar 80 anos perto de Deus, é incoerente eu afirmar que quero ficar uma eternidade. Então, isso é a incoerência da nossa fala com a nossa prática. Né? A gente fala, igual eu dei um exemplo esses dias, que eu perguntei para uma pessoa, falei, olha, eu queria tanto que você fosse salva. Ela, não, mas eu quero ser salva. Eu falei, não, você não quer, ela quer. Eu falei, não, a gente quer com ações. E aí eu dei o exemplo, se você acorda um dia mal indisposta, e você é dona do seu próprio negócio, e você fala, ai, queria tanto ficar em casa hoje, não tô com vontade de trabalhar. Mas aí você lembra das contas que você tem para pagar. O que você faz? Ela, eu vou. Falei, então, você, na verdade, você não quer ir, mas você vai. Então, nem sempre o que a gente quer é o que a gente faz. E com Deus é a mesma coisa. Eu digo para Deus, Senhor, eu quero, mas eu não faço. Deus está entendendo, não, na verdade, você não quer. Então, a mesma coisa do céu e inferno. Ah, eu quero ir para o céu. Você quer? Você caminha perto de Deus? Você caminha em comunhão com Deus todos os dias? Não. Então, você não quer, porque o céu é para quem quer estar em comunhão com Deus uma eternidade. Se você não quer ficar aqui em comunhão com Deus, não faz sentido você querer ficar uma eternidade com Deus. Então, é só assim, uma metáfora, porque na verdade todo mundo fala que quer, né, ir pro céu. Ok, pessoal? Vamos encerrar então. Deus abençoe vocês, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente continua e aí a gente encerra 2 Tessalonicenses, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar também no meu privado que a gente vai conversando, tá bom? Beijo!